pessoal, de boa? Hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre como os Estados Unidos, né, os americanos, definem as faixas etárias, né, das crianças. Então, como é que eles chamam um bebezinho que é bem bebezinho, um bebezinho que não é tão bebezinho assim, como eles definem essas faixas etárias, tá? Por que isso é importante, né, gente? Pra quem vive aqui, né, principalmente, é importante conhecer essas palavras e saber o que elas significam, principalmente se você vai levar o seu filho num médico, né, se você tá lendo alguma coisa na internet, ou você tá assistindo alguma coisa que seja de informação, é importante você saber do que a pessoa tá falando, né? Pra quem não tá aqui, obviamente, quem tá estudando alguma coisa relacionada a crianças, por exemplo, é um vocabulário que você vai ver muito, tá? Em livros, principalmente na vida acadêmica, assim, a gente usa bastante. Eles não usam muito bebê, né, pra tudo. Eles definem que tipo de bebê eles estão se referindo, tá? Então é importante saber. E claro, gente, pra quem gosta, né, das comprinhas aqui nos Estados Unidos, né, que tá olhando aí os sites, né, das lojas, algumas delas usam esse tipo de vocabulário, né, nas suas roupinhas, né, para definir tamanho de roupa, tá? Então vamos ver como é que funciona? Então, gente, antes de fazer esse vídeo, eu pesquisei bastante, porque esse é um assunto meio confuso, tá? Eu confesso que demorou, assim, pra eu entender muito bem, e uma das razões é que não existe uma resposta universal, assim, não tem tem uma tabela, sabe, de tamanho e nomes que se referem a esses tamanhos que todo mundo vai usar. Na verdade, algumas pessoas definem as faixas etárias meio diferente, assim, sabe? E tem uma razão pra isso, tá? Vamos ver como é que a maioria define, tá, essa faixa etária e como é que os médicos também definem elas, tá bom? Então vamos começar, gente, com como é que eles chamam um bebê que é recém-nascido, tá? Então, recém-nascido em inglês chama newborn. Tá? Newborn. Então, quando você vai no hospital ganhar o neném, né? Você sai de lá com o seu newborn, tá? Você vai ver também nos sites das lojas esta palavra, porque eles definem assim as roupinhas de recém-nascido. Algumas delas você vai encontrar com NB, né? Então, NB, significando também newborn, tá? Em relação à faixa etária, algumas pessoas definem newborn como sendo bebês de 0 a 3 meses, outros como sendo bebês de apenas 2 semanas. Então, meio que depende um pouco, tá? Mas o consenso é que um newborn é aquele bebê, né, que ainda não tá na fase de sorrir, ele ainda não interage, então ele realmente tá recém naquela fase, quem é mãe sabe, né, que só dorme e mama, tá? Então esse seria o recém-nascido, tá bom? Outras duas palavras, gente, que se usa bastante assim pra definir a newborn, né, são premature, né, premature, e a outra, na verdade assim, algumas pessoas falam premature, outras falam premature. Então acho que, de novo, depende um pouco. Eu morei no norte, agora tô morando no sul, acho que depende um pouco de onde você tá, sabe? Mas basicamente o que significa é prematuro, né? Como a gente fala como seria no Brasil, tá? E a outra palavra que eles chamam aqui que eles usam aqui, desculpa, é full term. Full term, que define então um bebê que nasceu depois das 37 semanas, ou seja, não é um bebê prematuro. Tá? Próxima categoria, mais ou menos, das faixas etárias, gente, seria então a que eles chamam de infant. Infant, tá? Basicamente, essa, assim, a questão da faixa etária tem bastante... tem diferentes opiniões, tá? Algumas pessoas consideram de 3 a 12 meses, outros de 3 a 18 meses, tá? E a razão pela qual eu acredito que é difícil de definir é porque a definição, assim, de infant, que é um consenso, né, é que é um bebê que ainda não consegue se comunicar, um bebê que ainda não consegue falar, tá? Então é difícil, né, gente, definir essa faixa etária. Cada criança, né, quem é mãe ou convive com criança sabe que cada um se desenvolve no seu tempo. Então é difícil você falar que, né, essa faixa etária tem que ser até os 12 meses. Então basicamente é mais ou menos por isso que as pessoas não gostam muito de definir essa faixa etária, tá? Mas se você entrar num site, por exemplo, e estiver lá infant, significa então um bebê que tá ali entre os seus 3 meses, 18 meses, por ali, tá? Nessa fase ainda que ele não tá caminhando ainda, tá bom? Então, gente, a próxima categoria, você não vê muito nos sites de compras, tá? Mas você encontra em qualquer, eu diria, qualquer artigo ou notícia, enfim, que você tá falando de um bebê que está engatinhando, tá? Eles não chamam o bebê de baby ou simplesmente infant. Se a criança é um infant, ou seja, ela já não é mais newborn, ela já passou da fase dos 3 meses, mas ela está engatinhando, eles chamam eles de crawler, tá? Porque to crawl, é engatinhar. Então, quem engatinha, né, o bebê que engatinha, fica então crawler,
tá? Depois do crawler, gente, a gente tem o toddler, tá? Que é o bebê que já está caminhando. Mais uma vez, difícil definir uma faixa etária específica, normalmente seria ali do 1 aninho até os 3, tá? É o que mais ou menos eles definem, assim, mas a gente sabe que alguns bebês caminham antes de 1 aninho, tá? Então, se você disser que você tem um toddler, a pessoa sabe que o seu bebê já tá na idade de caminhar. Tá? Depois do toddler, gente, tem um que é um consenso assim mais definido, tá? Que são os preschoolers, tá? Que são as crianças que ainda não foram para a escola, né? Como se fosse pré-escolinha, né? Mais ou menos. Então, aliás, mais ou menos não, acho que é assim que fala no Brasil, né? Vai para pré-escola. E então aqui eles definem essa faixa etária de mais ou menos dos 3 aos 5 anos, porque depois dos 5 anos eles já começam a chamar então a criança de kid, tá? Que é criança mesmo, tá bom? Uma dica, gente, assim, pra quem tá estudando aqui ou que pretende estudar aqui e vai lidar com esse vocabulário, tá? Eles definem, tá? Então não escreva um artigo acadêmico usando baby, por exemplo, tá? Então você precisa ser específico. Você tá falando de um infant, você tá falando de um toddler, você tá falando de um crawler, tá? Então, se você está escrevendo alguma coisa assim mais acadêmica, seja específico, tá? Qual é o tipo, qual é não tipo, eu esqueço de falar, não é tipo. Qual é a fase que a criança tá? Qual é a fase de desenvolvimento que a criança tá? Então é isso, gente. Essas são as palavras que os americanos usam para definir, né, as faixas assim etárias, né, das crianças e qual é a fase de desenvolvimento que eles estão, tá? Eu espero ter ajudado vocês, né? São palavras que principalmente quem vem morar aqui, assim, é bem confuso. Eu pensava, nossa, mas o que é um crawler, né? Por que eu não posso chamar de meu baby de baby, sabe? Não que eu tivesse baby na época, mas eu lembro assim de ficar muito confusa com isso, tá? Então eu espero que isso ajude vocês, né? Como eu falei, várias pessoas podem utilizar essas palavras em diversas situações, né? Então eu espero que vocês tenham, que seja útil pra vocês, tá? Qualquer dúvida, sugestão, como sempre, deixem aqui embaixo pra mim, tá? Muito obrigada mais uma vez e fiquem com Deus!